Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Daremos continuidade à construção do nosso sisteminha de criação de média final dos alunos. Vamos dar continuidade? Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal. Nós paramos na construção dos eventos para o botão anterior e para o botão próximo, finalizando assim a construção de todos esses controles que estão na tela. Os controles mostram, certo? Vamos apertar aqui o nosso F5, vamos ver o nosso sistema rodando. Então o nosso sistema ele já gera a verificação através do comando cell. Ele vai na célula, verifica que célula que é e coloca nos controles cada célula. Colocamos também a propriedade, invocamos a propriedade control type test, que é este que nós vemos os nomes de cada controle, que cada coisa faz, para dar uma dica para o nosso usuário. Também já construímos aqui a função MSGBox personalizada. Essa função MSGBox já dá aqui o nome da empresa em cima, já coloca um íconezinho de preferência nossa, que nós podemos alterar, já dado pelos temas, podemos alterar dentre vários outros que tem, e uma mensagem para o usuário, informando para ele que ele está já no primeiro usuário do sistema, o primeiro aluno que foi cadastrado. Quando nós vamos para o próximo, ele também vai indo navegando ao próximo. Veja que ele caminha aqui automaticamente junto, nós já falamos sobre isso lá passado, por que de caminhar aqui. E a cada vez que clicamos no botão, ele vai checando, esse controle vai checando que situação que está. Estando na situação de recuperação, fica amarelo. Estando no reprovado, fica vermelho. E estando no aprovado, ele fica verde. Quando chega no último, ele também avisa que é o último usuário. Falta então nós configurarmos os botões de sair, remover, editar e adicionar. Vamos dar então prosseguimento nisso. Vamos lembrar aqui que todas as vezes que eu vou trabalhar com eventos, eu preciso codificar esses eventos. Os eventos são as ações que o controle vai tomar, que o VBA vai agir, de acordo com aquilo que eu fizer, de acordo com aquilo que eu clicar, a atitude que eu tomar sobre esse controle. Como que eu invoco, então, a minha janela de programação? Dando um duplo clique em qualquer um desses objetos. Por exemplo, se eu clicar em sair, no controle sair, dando um duplo clique nele, ele já me abre aqui um procedimento. Só para lembrarmos, o procedimento é um espaço que o Visual Basic nos dá, tá vendo? Onde ele começa com o nome de alguma coisa que nós escrevemos. Aqui nesse caso ele pegou o nome do controle, já o próprio nome do controle, adicionou um underline e colocou aqui clique, que é o evento dele, e finaliza esse procedimento. Sei que é o evento clique, porque aqui no lado direito aparece a opção clique, dentre vários outros que eu posso utilizar. O padrão para um botão de comando é o clique. Tá? Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, selecionar um duplo clique, selecionar um Enter e codificar para esse tipo de evento que ele vai responder. Como nós vamos responder ao evento a ação de clicar no botão, então nós vamos aqui usar a instrução AND. A instrução AND finaliza o programa e fecha todas as janelas abertas. Tá? É importante observar isso, porque a instrução AND ela finaliza o programa por completo. Se houver alguma outra janela aberta, ele também fecha a janela. Salvou ou não salvou, ele fecha. Tá? Você precisa programar o evento. É diferente do evento onload que nós vamos falar mais pra frente, que ele simplesmente fecha a janela onde nós estamos e esconde o formulário. Tá bem? Vamos ver se isso funciona. Quando eu venho no botão e dou aqui então a minha ação de clicar no botão, quando eu soltar aqui, dei um clique só, ele vai fechar a janela e vai fechar o programa, o sisteminha. É isso mesmo, já fechou o sistema. Lembrando que a tecla, se eu segurar a tecla Ctrl e dar um toque na tecla Tab, eu vou para a janela que está aberta, a próxima janela. Eu tenho aqui, se eu abrir uma outra janela, por exemplo, veja que eu vou ter 3 janelas abertas e eu navegarei entre essas 3 janelas. Ctrl F4, eu fecho essa janela. Então você pode trabalhar dessa forma com esses atalhos. Isso facilita muito o serviço, ajuda bastante na hora que estamos programando. Pronto, já conseguimos aqui, já fechamos nosso programa. Lembrando então dessa instrução AND
que ela é finalizadora de sistema, ela fecha tudo. Nós então vamos agora fazer a programação para o botão de remover, certo? Antes, porém, vamos ver aqui. Você observe que quando nós vamos... nós temos somente 4 botões ativos. Nós escondemos os outros porque ao adicionar o botão ou editar o botão, nós estaremos colocando mais 2 opções para a pessoa, que é a opção dela... Vamos abrir aqui outro formulário para você lembrar, para ficar mais fácil, ficar mais fresco na sua memória, está vendo? Quando eu adiciono, ele adiciona aqui mais 2 botões, que é o botão para confirmar a gravação e o botão para cancelar a gravação. Tudo bem? Quando eu cancelo, ele esconde os 2 botões. Se eu vou editar, é a mesma coisa. Eu posso trabalhar a edição que eu quero do aluno que eu estou, ou cancelar essa edição. Veja que no cancelar, ele cancela a atividade e ele também esconde os botões. Vamos fazer essa programação agora para isso. Okay? Nós temos o botão gravar e o botão cancelar. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre isso. Eu não sei se você está pegando esse vídeo agora. Eu aconselho você, se não viu ainda o vídeo anterior, parar esse aqui e voltar ao anterior, ao primeiro desse, ao vídeo 1, que lá nós temos muitas outras explicações. Mas, para nós lembrarmos aqui, para você que está acompanhando, o designer, tá, as figuras, as imagens, nós não estamos fazendo. Nós estamos usando somente a opção da configuração do programa ou dos controles no mesmo lugar. Até mesmo porque nós já temos um vídeo, um dos primeiros vídeos que nós já lançamos sobre designer, ou design para formulário VBA, onde você aprende a adicionar essas imagens no seu formulário e nós não vamos perder tempo com isso. Só um lembrete, tá bem? Muito bem. Quando eu clicar no botão adicionar, eu vou invocar aqui o evento do botão adicionar, o clique, e vou ativar os 2 botões que estão invisíveis. Tá? Muito bem. Com um duplo clique no adicionar, ele me abre então aqui o procedimento e eu vou dizer para ele o seguinte. Vou pegar aqui o nome do botão, BTN gravar, BTN gravar. Agora, olha aqui para mim na tela. Eu vou invocar a propriedade, uma das propriedades que nós já vimos em outros vídeos, que é a propriedade visible. A propriedade visible, ela permite que um controle apareça ou não no formulário, que ele fique invisível ou que ele apareça. No nosso caso, esse controle ele está no modo de invisível, nós vamos deixá-lo no modo visível. Se eu for então, aqui, já está selecionado o meu controle, e eu for aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui a largura um pouquinho, olha aqui embaixo está visible, veja que está como falso, ou seja, está proibido de aparecer. Então, nós vamos programar isso. Opa, não é o botão gravar, né? Estou pegando o botão errado aqui. É o nosso botão adicionar. Botão adicionar, eu vou dizer aqui para ele que, olha, eu quero quando você clicar, você então, eu aperto a tecla P, ele vai então mostrar para mim aqui a lista de propriedades, e a lista que eu quero é a visible. Você observe que eu estou sobre ela aqui na lista, eu não estou usando o mouse. Para eu selecionar automaticamente, sem precisar clicar lá, é só manter a tecla Ctrl pressionada e apertar Enter. Ele me coloca ali a propriedade que eu estou selecionada. E digo para ele que é True. Certo? True. Vamos ver se isso funciona. Quando eu clicar então em adicionar, olha aqui o botão gravar está selecionado. Está selecionado, está visível. Perfeito, é isso mesmo. Então já cumpriu a tarefa dele. Também o botão cancelar, eu vou pegar aqui o nome dele, o BTN cancelar, também tem que ser ativado. Ele tem que ficar visível. Então nós vamos dizer para ele BTN.visible, Ctrl Enter, igual. A mesma coisa aqui, é só apertar, descer sobre o True, segurar o Ctrl e apertar Enter, que ele coloca para mim aqui a opção. Vamos verificar, vamos checar se estamos corretos. Aqui, gravar e cancelar agora já aparecem, né? E o botão cancelar, quando eu clicar, ele simplesmente vai fazer os 2 sumirem. Vamos usar o nosso recurso de Ctrl V. Seleciona, olha, veja que para eu selecionar aqui, seguro a tecla Shift, uso a seta para baixo, seleciono as 2 linhas, Ctrl C. Vou então para o botão cancelar, porque ele que vai desativar. Coloque, só que agora ao invés de True, é False. Ao invés de True, é False. Ele vai sumir. Vamos confirmar. F5. Adicionar. Aparece os 2.
Cancelar, some os dois. Adicionar, aparece os dois. Cancelar, some os dois. Maravilha, perfeito. Está saindo perfeito o nosso sistema. Agora, quando eu clico no botão sair, ele já fecha a tela, já encerra o programa. Tá conseguindo acompanhar até aí? É fácil, não tem mistério. A programação aqui é simples agora do que nós temos que fazer quando se trata de fazer um botão aparecer, de invocar uma propriedade. Você já aprendeu que para invocar uma propriedade qualquer, eu só tenho que usar o ponto na programação. O ponto é aquele que ativa, que aciona para mim as propriedades daquele controle. As propriedades vão variar de acordo com cada controle. Se eu estou num botão é uma coisa, se eu estou num label é outra, se eu estou numa caixa de imagem é outra, se eu estou no formulário é outra. Vamos então partir para a programação do botão adicionar. Duplo clique no botão para invocar aqui a nossa janela de construção de programação. Vamos então, vou aqui colar a minha colinha que eu peguei, vou colocar aqui para ficar mais prático para a gente trabalhar. Muito bem, ele vai então agora nesse procedimento, nesse evento, clique, ele vai ler esse procedimento todo aqui e executá-lo conforme está aqui colocado. Ele vai chegar nessa primeira linha do procedimento, vai ver que é um apóstrofo, que é só para comentário, então ele já pula para de baixo. E esse comentário diz o seguinte: verifica se a linha 2 está vazia, se estiver é porque a base de dados está vazia. Então deverá adicionar um novo aluno. Ele vai então para a instrução if, já sabe que a instrução if é para fazer uma verificação, para checar algo. Ele vai checar se o LBL situação.caption está vazio ou não. O que significa isso? Ele vai checar e vai ver que está vazio. Então, nesse caso, ele vai saber que está em branco e ele vai entrar na próxima linha de baixo. Se não estivesse em branco, simplesmente ele não leria essas linhas aqui, ele pularia para o else. Tá? Já iria daqui direto para cá. Como nosso LBL situação está vazio, ele então vai seguir para a próxima linha. Ok? Você pode estar pensando, mas Timóteo, é interessante que você... E se o cliente foi lá e apagou essa aprovação aqui? Tá vendo? O banco de dados continua cheio. Só essa célula que está vazia. E aí, como é que a gente faz? Exatamente, nós vamos atuar aqui sobre a nossa programação, a nossa depuração inteligente. Olha aqui para mim na tela. O que é então a depuração inteligente? Já falamos sobre isso, mas eu vou dar mais uma palavrinha sobre isso, que é de fundamental importância você saber. Já lá na hora de fazer o briefing com o cliente, quando você vai conversar com o seu parceiro de trabalho, aquilo que você vai construir para ele, já lá você começa a verificar tudo aquilo que possa ser possíveis erros que vai trazer ao programa. Isso vai também depender da sua experiência de programação. Quanto mais experiência você tem, maior a sua capacidade de prever futuros erros. E quando eu vou sentar para fazer o meu algoritmo, vou fazer o meu programa, e quando eu começar a desenhar, a programar, eu vou começar então já a prever possíveis erros que possam acontecer. E esse é um deles. Isso é uma depuração inteligente. Uma das primeiras coisas que nós iremos fazer é, então, bloquear toda essa planilha. Essa célula será bloqueada de forma que o usuário não poderá apagar nenhum conteúdo. Ele só vai poder apagar qualquer conteúdo aqui através da janela do nosso sistema. Tá? Somente por aqui ele poderá fazer a exclusão dos arquivos. Outra coisa que queremos fazer é, quando o formulário for carregado, nós podemos esconder essa planilha também do usuário. Tá? Nós não vamos ver isso agora, mas é uma outra opção. Também não vamos bloquear a planilha agora. Nós vamos ver num outro momento. Tá? Aqui nós estamos aprendendo a se movimentar dentro da planilha, a fazer a nossa média final através desse sisteminha aqui. Mas você já tem essa dica aí, que os poucos conteúdos que eu já passei, outros que você pode pesquisar e outros que nós vamos ver, que ainda estarei postando nos próximos vídeos, você poderá fazer isso. Está bem? Muito bem, ele checou e viu que o LBL está vazio. O que ele faz? Ele vai aqui para a próxima linha, é uma apóstrofe, é só comentário, ele desce para a linha de baixo. Nesse comentário, seleciona a célula B2 com a propriedade cells. Então eu venho com a propriedade cells aqui e coloco a linha e coloco a coluna. Então ele vai para a linha 2 na coluna 2. Tá? E ele então seleciona. Só para a gente poder ver como funciona aqui, relembrar. Você veja que quando eu já vou aqui, ele me diz, olha, aqui você põe o índice da coluna, da linha, e aqui depois você põe a linha. Então, quando eu colocar aqui por a vírgula, já vai para o próximo. Ó. Agora você vai colocar a coluna. No caso ali eu pus a coluna 2. Tudo bem? Você conseguiu entender? É só isso que ele vai fazer. Está vazio? Ele então vai selecionar essa linha. Tá bem? Vou só aqui comentar esses dois procedimentos que eu criei aqui. Senão ele vai dar um erro
para a gente fazer um teste agora. Muito bem, vamos na planilha. A planilha vai estar vazia, então, vou apagar todo o conteúdo. Nós vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou deixar aqui selecionado o B1, está vendo? Está aqui o nome do aluno. Ele tem que vir aqui para o B2. Vamos testar. F5. Ele já me dá a mensagem, porque quando carrega o formulário, lembra do vídeo passado? Ele já faz a checagem se o banco de dados está vazio ou não. Então ele já avisa aqui, ó, está vazio. Ah, então cadastre o primeiro cliente. Então ele vai vir no botão adicionar aqui para cadastrar o primeiro. Você veja que a mensagem é dada, entretanto ela não vai para lugar nenhum. Ela só informa que está vazio e bloqueia alguns controles para não dar erro. Então quando eu clicar em adicionar, ele simplesmente pula, tá vendo? Para a célula B2. Está aqui, ó. Então está funcionando. Vamos para o próximo passo. Supondo agora, muito bem, aí, feito isso, ele já vai pular isso aqui direto. Ó. Ele já vai vir direto para cá, para essa próxima linha, que é para desbloquear os objetos. Tá vendo aqui? Que é um procedimento que eu criei, que vai permitir que se possa adicionar o novo aluno. Tá? Ele vai desbloquear para que ele possa adicionar. Que nada mais é do que isso aqui, olha, que eu coloquei. Tá? Eu coloquei ele dentro de um procedimento, nós vamos ver depois, eu vou falar sobre isso, porque nós não podemos editar. Então, para a gente ganhar tempo, não ficar colocando isso aqui repetido lá dentro, nós criamos um procedimento que já faz isso. Tá? Que bloqueia e um outro que desbloqueia. Tudo bem? Entendido isso? Agora, vamos supor que ele checou. Agora vamos para outra situação. Outra situação é, não está vazio. Ele checou, ele veio aqui, viu, olhou, ah não, não está vazio, tem conteúdo. Então ele nem leu isso aqui. Ele já pula para o else, tá? Que é a continuação daqui da nossa instrução if. Então, se está vazio, faça isso. Não está vazio. Então, agora faça isso aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vê que é uma apóstrofe e que está aqui o comentário, pulando para a última linha, usando a propriedade AndSelection. Tá? Juntamente com nosso parâmetro xldown, que é esse comandinho aqui. Tá? A propriedade AndSelection.end, com essa propriedade, com esse parâmetro xldown.select, ele faz o quê? Ele simula, vou até colocar aqui, ó, simulando as teclas Ctrl mais seta para baixo. É isso que ele faz. Vamos voltar aqui no nosso sistema. Eu estou aqui no primeiro. Se eu segurar minha tecla Ctrl e apertar a seta para baixo, ele vai lá para a última linha, está vendo? Selecionou a célula B100. É isso que ele faz. Tá? Essa é a função. Quando ele chegar lá, por que eu estou fazendo isso? Porque você veja que nós já temos conteúdo aqui, certo? Então já vou para a última linha para poder já adicionar um novo usuário. Só que aqui na última linha eu não posso adicionar o usuário aqui, porque no B100 já tem um conteúdo. Aí é que entra a nossa próxima propriedade, nosso próximo comando, que é posicionando na próxima linha vazia. Essa propriedade que iremos falar mais sobre lá no futuro, é a ActiveCell.offset. Ela seleciona a próxima célula de baixo vazia. Tudo bem? Aí, selecionou, ele vai limpar agora os controles. Vai limpar a caixa de texto. Remove os controles, os conteúdos dos controles do formulário. O que isso significa? Que não pode ter nada nesses controles quando ele estiver rodando. Deixa eu só, mais uma vez, colocar em comentário para ele não dar erro. Quando eu colocar aqui tem alguma coisa, não tem? Quando eu mandar adicionar, não está vazio, ele vai descer para o último, vai descer mais um, que é para a célula vazia que está embaixo, e vai limpar esse conteúdo que está aqui, olha. Limpou? Não limpou. E por que ele não limpou? Porque nós não construímos ainda o nosso procedimento. Vamos pegar aqui o nosso programinha pronto aqui. Vamos rodar esse programinha aqui. Você veja então que quando eu clico aqui em adicionar, olha só, ele limpou os controles, está vendo? Esse é o que ele faz, ele limpa o controle e permite que eu faça o adicionar o novo usuário aqui na célula B101 que está vazia. É isso que ele tem que fazer. Vamos fechar. Ctrl F4. Muito bem, ele posiciona a última linha em branco e vai limpar a nossa caixa de texto. Agora vamos criar esse procedimento para ele fazer essa limpeza, para ele limpar a caixa. Onde eu construo? Qualquer lugar. Eu posso construir aqui em cima, logo no começo, ou posso ir para o final e então construir. Uma aqui em cima
no começo, vamos usar a nossa instrução sub, o nome. Veja que eu copiei o nome lá e colei aqui, porque para ficar igual. Usar esse recurso de copy-cole. Se eu fosse escrever de novo, eu poderia minha cabeça me enganar, a minha memória, e eu colocar, por exemplo, caixas D sem o E. Eu poderia colocar aqui errado, entendeu? Então, para não dar esse erro, eu copio e colo. Agora eu criei um procedimento para fazer a limpeza da nossa caixa, dos nossos controles. Tá? Observe que, estando aqui, todos os procedimentos que eu vou construindo estão aqui. Ó. Eu tenho um colo, já que nós construímos no outro vídeo, colorindo objetos. Nós temos o preencher campos que construímos no outro. E agora estamos construindo o limpar caixa de texto. Tá? Muito bem, vou colar aqui a colinha para ficar mais prático. Nós temos aqui o que faz isso. Sempre que se vai adicionar um novo usuário na base de dados, é preciso remover os textos dos objetos no formulário. Caso contrário, o usuário terá que fazer isso ele mesmo, o que causa um desconforto e perda de tempo no processo. Mas há situações em que é obrigatório não limpar os campos da edição, como no caso de querer alterar um conteúdo de dados e não adicionar esse conteúdo. Tá bem? Veja que, olha aqui na tela para mim, vamos lembrar, sempre o nosso manipulador do sistema, vamos chamar assim, o usuário que vai manipular o sistema, ele é o objetivo de nós criarmos o sistema. Então o sistema é todo voltado para ele. E eu sempre tenho que imaginar que essa pessoa que está manipulando o meu sistema, vamos supor que ele não conheça nem de informática, ele está sendo colocado ali, é a primeira vez de contato dele, então quanto mais claro for o sistema, quanto menos trabalho eu der para ele, melhor. Tudo bem? Por isso que eu apago os conteúdos para ele. Senão ele vai ter que ir campo por campo apagando. Isso é cansativo, isso atrapalha. Até mesmo para programadores já experientes. Então, a boa prática da programação nos ensina que, se vai adicionar um novo registro no banco de dados, limpe os controles para que eu possa colocar os conteúdos lá com maior facilidade. Então, somente por isso. Mas há casos em que eu não queira fazer isso. Nesse caso, eu não iria apagar. Mas aqui nós vamos apagar. Tá? Então, quando eu uso o nome da propriedade, que é essa propriedade aqui, esse controle. Tá? Isso aqui embaixo, ó, nome do controle. Quando eu uso essa propriedade, esse controle, e invoco a propriedade de texto e coloco igual, o sinal de igual ele adiciona algo dentro de um controle, ou dentro de uma variável, dentro de alguma coisa. Então, o sinal de igual é para adicionar. Eu falo para o VBA, olha, eu vou adicionar dentro disso aqui, isso que vai vir agora para frente. Eu ponho aspas e fecho aspas para indicar conteúdo vazio. Tá? Numa caixa de texto, num combo de texto, quando vou adicionar um texto, tem que ser dentro de abrir e fechar aspas. Bom, limpei o controle. É como se eu dissesse vazio para ele. É uma das formas. A mesma coisa eu faço com os outros. Vou indo um por um, vou removendo. No LBL situação caption, a mesma coisa. Aqui no situação backcolor, que ele verifica de acordo com o que é colocado, eu simplesmente coloco essa cor em hexadecimal, lembrando que as cores no VBA ela é colocada no formato hexadecimal. Tá? Não é em RGB, não é em outra forma, não. É no hexadecimal. Então ele vai mudar a cor aqui para o fundo do objeto, que é essa cor aqui cinzinha, está vendo? Ele põe a cor do objeto lá. Nesse caso, é a cor que está aqui. Ó. É essa cor que ele vai colocar. Já copiei e coloquei ali. Tudo bem? E assim ele vai apagando os outros. E assim finaliza o nosso procedimento. O que acontece? Ele vai voltar, então, lá para o nosso adicionar. Ele veio até aqui, limpou, pronto, é final de verificação. Acabou a nossa instrução if. Então ele completou a segunda parte, tá? Quando ele checou. Limpou e deixou disponível. No caso aqui, ele vai destravar agora alguns objetos. Vamos então criar esse procedimento que permite que os controles possam ser manipulados, tá? Possa adicionar um novo aluno. Por que isso? Vamos voltar então no nosso formulário. Observe o seguinte, nós temos uma propriedade que ela bloqueia um controle. Tá? Nós temos uma propriedade que bloqueia o controle, essa propriedade é a propriedade locked. A propriedade locked, quando ela está em true, ela está informando ao VBA que aquele controle não pode ser manipulado. Ele está visível, ele está aparecendo. É diferente do enable. O enable ele desativa o controle, fica tudo cinza, você não pode clicar para fazer nada. Tá? Nesse caso do locked, não. O locked ele só não deixa você
manipular. Numa caixa de texto, por exemplo, você não pode apagar o texto. O texto aparece, o cursor fica piscando, mas você pode até selecionar o texto, mas você não pode apagar o conteúdo do texto. É isso que a propriedade Locked faz. Tudo bem? Vamos observar que todos os nossos controles aqui, vamos ver aqui embaixo no Locked, ó, todos eles estão como true, ou seja, todos os meus controles estão bloqueados. Eu já fiz isso de propósito, que é para o usuário só manipular. Está vendo aqui? Vou até selecionar todos aqui para você ver. Esses aqui de cima. Ó. Observe que o Locked deles ó, estão todos em true. É preciso, então, desativar esses controles. Eu preciso tirar a propriedade Locked e colocá-la como false, para que ele possa manipular. Por que isso? Para não apagar acidentalmente o conteúdo. Tá? Você veja o seguinte. Deixa eu ver aqui, comentado. Você veja que ó, eu posso selecionar, mas eu não posso nem digitar em cima nem apagar. Tá? Para que acidentalmente a pessoa não faça isso e crie maiores problemas. Tá bom? É para ele saber que está no modo, vamos dizer assim, de relatório. Ele está visualizando. Se ele quiser fazer alguma ação sobre esse controle, ou ele vai adicionar um ou ele vai editar. No caso do editar é a mesma coisa. Eu vou vir aqui e vou permitir, aí eu poderia apagar e colocar. Está bem? Vamos então criar, copio, porque eu quero que seja igual. Vou lá para o começo, já coloco aqui a minha instrução sub, dou um enter, ele então gera para mim o espaço. E eu já vou observar aqui, do meu lado direito, que já tenho mais um. Agora tenho 4 procedimentos que eu criei, quando eu estou aqui na geral, né, na minha declaração geral. Vou aqui então para o nosso desbloquear objetos. Vou colocar a minha colinha, para ficar mais fácil. Já sabemos que é um comentário, já sabemos aqui que é outro comentário, então a gente já pula para cá. Os comentários nós já falamos sobre eles, depois você pode ler aí se você quiser. O que eu fiz? Invoquei a propriedade Locked desses controles e coloquei como false. Foi só isso que eu fiz. Invoquei a propriedade, invoquei, coloquei como... E coloquei a propriedade gravar de visible já como true. Tá vendo? Então eu não preciso lá, vamos voltar aqui no nosso botão adicionar, eu não preciso mais colocar aqui ó, o botão gravar como true, porque já coloquei lá no desbloqueador. Tá vendo? Bom isso, né? Também coloquei a propriedade cancelar, o botão cancelar, desculpa, o botão cancelar na sua propriedade visible como true. Já ativei também. Vou lá e já posso apagar daqui também, está vendo? Não preciso ter esses dois ativados aqui, porque o meu procedimento já vai fazer isso. Então os dois já ativam e coloco os dois botões. E aí eu usei uma propriedade, invoquei uma propriedade que no modo de construção, aqui nesse modo de construção, de design, eu não consigo fazer, que é a propriedade chamada setFocus. A propriedade setFocus, a função dela é fazer com que um controle que recebe essa propriedade, ativa essa propriedade, ele receba o foco do seu mouse, do seu cursor. Eu invoquei ali, eu disse que na propriedade de texto, que é o primeiro controle que eu tenho, eu quero que o foco fique nele. Então eu coloquei caixa de texto lá, txt nome do aluno, ponto, setFocus. Depois que ele fizer tudo, ele então apaga tudo, ele ativa os dois botões, ele vai lá então e fica piscando o cursor sobre essa propriedade. Vamos ver se é isso mesmo? Quando eu dou o play e mando adicionar, olha o que ele faz. Ó. Não tem nada piscando aqui, não tem o cursor. Vou até deixar o cursor aqui, ó, piscando selecionado no quarto bimestre. Quando eu mandar adicionar, olha o que ele faz. Ele já vai para o final, posiciona o cursor na próxima linha em branco, próximo registro em branco, na próxima célula também, podemos assim definir, e já deixa o cursor piscando aqui dentro ó, do nosso nome do aluno. Perfeito. É isso mesmo que nós queremos que ele faça. Onde ele vai começar então a adicionar o conteúdo desse novo registro. Vamos voltar novamente então aqui ao nosso botão adicionar. Isso significa que o nosso botão adicionar está completo. Ele desbloqueou, ele volta para cá. Lembre-se, eu estou aqui nesse procedimento, ele executou a primeira, pulou aqui a primeira, pulou a segunda, executou esse, fez isso aqui, aí ele volta para quem chamou ele. Aí ele volta lá para quem chamou. Quem foi que chamou? O adicionar. Então ele volta para adicionar bem onde estava aqui. Ó. Então ele estava aqui, já completou lá, agora ele vai para a próxima linha. Não tem nada? Pronto, encerrou. Ele para. Tá? É assim que funcionam os procedimentos. Agora o sistema fica aguardando você dar uma nova ação. Ele está esperando você agora tomar uma decisão.
No caso, nós iremos preencher os dados, e nós iremos, então, gravar esses dados. Entretanto, vamos supor que ele cancelou. Ele não quer, desistiu de colocar um novo registro. Vai deixar para fazer isso amanhã, uma outra hora. Simplesmente ele não quer. Então, nós vamos agora fazer o evento para essa ação de clicar em cancelar. Você veja, então, que quando eu clico aqui no adicionar e eu vou cancelar, ele simplesmente some com os botões. Está vendo? Ele só está fazendo isso. Ele tem que fazer outra coisa. Ele tem que pôr de volta o texto aqui que estava. Nós limpamos as caixas de texto, nós desbloqueamos, então tem que fazer o quê? Tem que bloquear novamente. Porque está desbloqueado. Eu preciso bloquear de novo. Tá? Eu preciso invocar novamente a propriedade locked, só que dessa vez como true, ou seja, bloqueado. E colocar de volta os textos aqui e carregar novamente. É o que nós vamos fazer. Vamos apagar isso aqui, porque nós já vamos colocar dentro da propriedade de bloquear essa opção. Vou pôr aqui a minha colinha então. Veja então que ele vai posicionando na célula B2 para o início da leitura da base de dados usando a propriedade cells. Então nós já conhecemos a propriedade cells, eu vou usá-la aqui, vou invocá-la para que ela posicione o cursor, selecione a célula da linha 1, coluna 2, a célula B2. Então, seleciona a célula B2, certo? Vai selecionar B2. Aí ele vai preencher os campos novamente. Nós já temos o procedimento de preencher campos, nós já criamos esse procedimento. Ele vai colocar, então, todo o conteúdo de volta. E agora, ele vai bloquear os objetos. Esse procedimento nós não temos ainda. Então, nós vamos aqui criar. Colo, dou Enter, nós temos aqui a propriedade de bloquear. A propriedade de bloquear nada mais é do que a propriedade de desbloqueio. Entretanto, nós colamos aqui e trocamos o nosso false por true. Só isso. Essa é o que nós fazemos. Copiei lá, colo. Aqui vai ser false. É o inverso sempre. Aqui vai ser false também. Tá? Ou seja, vai esconder os dois botões e vai bloquear as demais células. Somente isso. Vamos rever aqui. Quando eu então clicar, ele vai ler aqui, vai passar para a linha de baixo, vai ler esse comando nosso aqui, vai ver essa propriedade, vai selecionar a célula B2, vai preencher os campos novamente com o conteúdo que começa lá com a célula 2 e vai bloquear para que ninguém mexa novamente nesses controles. Apague o conteúdo. Volta a ser o que era. Vamos confirmar. Vou clicar aqui no play. Vou adicionar. Você veja que já vai para o final, já posiciona, mas eu mudei de ideia. Então, ele apaga tudo e volta novamente para a célula A2. Perfeito. É isso que nós queremos que ele faça mesmo. Então, nós já programamos o adicionar, já programamos o cancelar, certo? Agora, nós vamos programar o nosso gravar, para que ele possa gravar. Então, ele não cancelou, ele vai confirmar a gravação dos dados. Tá? Eu invoco aqui, novamente, a nossa propriedade, que é o evento de clique, que é padrão, já quando eu entro. E vou colar aqui, então, a minha colinha, para ficar mais fácil para nós. Muito bem. Pegamos a nossa variável, que nós construímos, a variável linha, a função dela é armazenar a linha atual que nós estamos, a linha que a gente vai trabalhar. Vou usar aqui a propriedade ActiveCell.Raw. Essa propriedade, ela retorna um intervalo que representa a célula ativa na janela ativa. Tá? Quando nós vamos voltar lá na nossa planilha, veja aqui. Ele vai fazer o quê? Ele deu o Ctrl seta para baixo e foi para a próxima linha, certo? Que linha que é essa? É a linha 101. Essa é a linha que nós estamos utilizando. Então, é o que aquele comando faz. Ele aqui vai pegar essa linha 101 e vai colocar ela dentro de linha. Então, vou invocar aqui então, o nosso objeto range, a célula B, e coloco linha aqui, a linha 101. E vou dizer para ele que o conteúdo dele, .value, o conteúdo dele vai receber o txt nome do aluno. Olha aqui na tela para mim. A propriedade .value, ela se refere ao valor da célula. Ou seja, se eu quero informar o valor que aquela célula vai receber, eu vou tomar posse da propriedade chamada value. Toda vez que o VB vê isso, ele vai entender que a célula que eu estou selecionando, dentro dela, o valor dela vai ser aquilo que eu vou colocar através do sinal de igual. Entendido isso?
Depois eu vou descer usando o objeto Ranger, informo que a célula C, ela vai pegar a linha 101 e vai adicionar dentro dela, através do comando igual aqui, o segundo bimestre e assim por diante, até o F. Depois de fazer tudo isso, ele colocar lá na célula o conteúdo, ele bloqueia novamente os controles e preenche o campo novamente. Mas você veja que agora ele vai preencher o campo com o conteúdo da linha nova. Por quê? Porque agora a linha está com a célula atual, que é a 101. E lá no preencher campos, eu só informei linha. Por isso que nós usamos a variável. Você veja que o uso da variável dentro de um programa, dentro do nosso sistema, é de fundamental importância. Porque a variável ela nos permite virtualizar o que nós queremos colocar. Ao invés de eu dizer uma coisa específica, eu posso dizer, apontar para essa coisa que ela está em outro lugar. E eu posso mudar esse conteúdo constantemente dessa variável sem ter que ir de linha em linha. Tá? Por isso que eu utilizo a variável. Então ela é fundamental. Aqui nesse caso que nós colocamos, eu disse para ele preencher o campo lá. No procedimento preencher campo, quando ele começa a colocar nos controles, ao invés de eu colocar A2, B2, C2, eu coloco A', que é a variável, C', D', E'. Isso faz com que agora a célula a variável que tem o valor 101, coloque lá o conteúdo da célula 101. Não volte lá para o primeiro, não. Vai colocar o que ele acabou de preencher. Porque se ele precisar fazer alguma mudança ali, ele vai usar o botão editar. Muito bem, vamos ver se é isso mesmo? Vou lá, adicionar, ele me coloca lá, eu vou colocar então, teste, vou colocar 1, 2, 3, 4 e mando gravar. Quando eu mandar gravar, precisa aparecer aqui embaixo. Olha lá, você veja o que ele fez. Ele colocou já como reprovado. Está vendo? Já pôs como reprovado, porque quando eu adicionei lá na célula, nós temos lá que o nosso conteúdo é reprovado. Existe uma função já lá. É uma tabela dinâmica. Quando automaticamente eu adiciono uma linha, ele acrescenta a função lá. Mas essa função aqui de verificar se está aprovado ou reprovado, nós é que iremos construir ela. Tá bem? Então, está perfeito. Você veja que ele bloqueou o controle. Bloqueou. Sumiu com os outros dois. Sumiu com os outros dois. Então, é isso aí. Perfeito. Fez o que tinha que ser feito. Agora nós vamos programar o botão editar. O editar, ele não adiciona. Ele simplesmente permite alterar o conteúdo que está na tela. Certo? Vamos colar aqui. É só desbloquear o objeto. Essa é fácil, eu te peguei nessa. Você achou que ia colocar um monte? Não, só vou desbloquear o objeto. Lembra que lá no desbloquear, na função desbloquear, ele já libera todos os controles e automaticamente já põe o foco no TXT nome. É isso que ele vai fazer. Pronto, vai permitir que o usuário altere conteúdo. Então eu estou aqui no A1 aqui, ele vai editar. Olha lá, ele colocou para coisar. Eu posso apagar aqui em vez de F, colocar Fernandes, por exemplo, e mandar gravar. Olha o que acontece. Já mudou lá para Fernandes. Tá? Se eu quero editar novamente, já bloqueou os controles, tá? Lembre-se que o botão gravar, quando eu uso ele já faz o bloqueio novamente. Editar, desbloqueia. Vou apagar aqui o Fernandes e pôr F como estava e gravar novamente. Ele vai apagar. Ou então eu posso cancelar. Se eu cancelar, ele volta a ser Fernandes novamente. Mas eu quero apagar aqui, deixar como estava antes. Mando gravar, pronto, já alterou lá, veja que agora já mudou. Então, se eu for para o próximo e voltar, ele continua como estava. É só isso que ele faz, a coisa mais simples que tem é o botão editar. Estamos quase chegando no final, você viu que é fácil? Não tem mistério. Agora nós vamos programar a exclusão, tá? Remover o usuário do sistema. Vou pôr minha colinha aqui e vamos ver o que faz então. A propriedade rows retorna um objeto range que representa todas as linhas na planilha ativa. Tá? Então essa é a propriedade que eu vou usar para selecionar toda a linha. O que faz essa propriedade rows? A propriedade rows ela me permite que eu selecione o início de uma linha. Tá? Isso dessa forma. Vamos voltar aqui na célula para eu te explicar. Então, suponhamos que eu esteja aqui, nessa célula que eu selecionei para apagar. Simplesmente ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai selecionar toda a linha. Tá? Toda a linha e vai excluir essa linha.
Feito isso, ele vai pegar a propriedade Select and Delete, que permite deletar células selecionadas, e usar o parâmetro Shift XL Up, que desloca a célula para baixo e para cima e não deixa para deslocar as células de baixo para cima e não deixar uma linha em branco. É isso que ele faz. Então, essa propriedade Selection.delete, ela deleta a linha e Shift com o parâmetro XL Up faz com que todas as outras linhas de baixo subam. Aqui ele deleta a linha, que eu selecionei aqui em cima, ele deleta e faz com que todas as linhas de baixo subam. Tudo bem? Preencha o campo novamente. Essa é a função. Vou preencher o campo novamente. Pronto. Está finalizado aqui. Verifica se o campo está em branco. Se estiver, o último arquivo foi excluído. Então ele volta para o registro anterior. Tudo bem? Ele vai checar aqui e ver. Depois que ele fez isso aqui, deletou, porque suponhamos que nós tivéssemos na nossa planilha, aqui ó. Tá vendo? Eu só tenho essa linha. E se eu vier aqui e deletar essa linha, significa então que acabou, não tem nada. O banco de dados está o quê? O banco de dados está vazio. Eu tenho que prever isso também. Se isso acontecer, se ele ver que está vazio, ele já vai limpar, ele vai dizer para a célula voltar para -1, tá? E preenche o campo novamente e vai para o próximo, o botão próximo. Se acontecer de ir para o botão próximo se acontecer de a linha estar vazia, ele voltar mais 1, quando o sistema for carregado, ele já vai informar que o campo está vazio. Lembre-se que o nosso sistema, o nosso formulário, quando ele carrega, ele já checa, tá? Se o campo está vazio ou não. Se estiver vazio, ele vai dar mensagem aqui para a pessoa. Olha, o campo está vazio, você precisa colocar. Vamos ver como funciona isso. Vamos apagar aqui então tudo. Deixar somente o A1. Só que no primeiro, vou remover. Ele simplesmente apagou e voltou lá para a célula de cima, está vendo? E me colocou no botão próximo. Quando eu clico no botão próximo, ele fala, esse é o último do sistema. Anterior, esse é o último do sistema. Está vendo? Muito bem. Nosso vídeo está ficando muito longo, já não vai dar para nós não temos mais tempo de prosseguir na programação. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer aqui o seu tempo investido nesse vídeo. Não se inscreveu no meu canal ainda? Vai lá, inscreva-se, clique no botão inscrever-se, dá um joinha, tá? Clica no sininho para você receber as informações desse vídeo, dos vídeos que eu estou postando toda semana. Compartilhe esse vídeo com outros para que não só valorize o canal, mas para que outros também tenham oportunidade de obter esse conhecimento. Me siga também lá no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Até lá!